A paz, sou pastor André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e tô aqui mais uma vez para falar uma palavra de Deus para tua vida, de dar ensinamentos também de Deus para tua vida e eu prego o que eu vivi e o que eu vivo. Quando eu só mostro a minha vida, eu tô mostrando ali o que eu tô vivendo. E tá tudo ali de acordo com as coisas de Deus. Se não tiver de acordo com as coisas de Deus, eu tô falando para vocês e eu tô consertando. Então, gente, o que eu vou falar para vocês é que há algum tempos atrás eu tive uma decepção, alguns anos atrás, eu tive uma decepção muito grande. Uma decepção tão grande, mas tão grande, que destruiu todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida, até a financeira. Destruiu mesmo assim, deu ficar no zero. Até a financeira destruiu. E aí, por conta dessa decepção, a vida financeira a vida financeira era a área melhor da minha vida. E até a vida financeira foi destruída por conta dessa decepção. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o diabo começou a soprar na minha mente. O diabo começou a soprar na minha mente desejos, de vontades, deu como se fosse. Olha bem o que eu tô pregando aqui, gente. Pelo amor de Deus, presta atenção para vocês não caírem nessa armadilha. Ó, o diabo ele começou a soprar vontades, desejos, como se fossem soluções. O diabo começou a soprar vontades e desejos como se fossem soluções. Qual era essas vontades? De eu me prostituir, de eu virar uma prostituta, porque nessa época eu estava separada. E o diabo colocou essa vontade em mim de virar uma prostituta. Colocou vontades em mim de eu ser sapatão. Colocou vontade em mim de eu usar drogas. Colocou vontade em mim de eu beber, viver bebendo, viver bêbada. Beber, para poder me esquecer daquela decepção. E me esquecer que a minha vida tinha chegado ao fundo do poço, que estava tudo destruído. Eu começou a colocar essas coisas como se fosse a solução daquele problema que eu estava passando. E aí, gente, Deus, ele me fortaleceu. A minha filha era pequena e eu comecei a pensar, né? Se eu fizesse isso, eu comecei a pensar. Se eu fizesse alguma coisa dessas daí que eu tava vendo como solução naquele momento, porque para mim naquele momento eu pensei assim, não, para mim eu pensei assim, eu acho que eu tô naquele momento de sofrimento onde tudo foi destruído ali, onde eu tava no fundo do poço. Eu pensei assim, eu cheguei a pensar assim, gente, eu cheguei a pensar dessa forma, que só quem se dava bem
eram as pessoas que faziam as coisas erradas. Só quem era feliz eram as pessoas que faziam as coisas erradas. Eu cheguei a pensar nisso. Eu cheguei a pensar isso. Não só quem é feliz é as pessoas que fazem as coisas erradas. Só quem é feliz são as pessoas que vivem fazendo maldade, que vivem fazendo as coisas da maneira errada. Eu cheguei a pensar dessa forma. E aí Deus colocou eu para pensar na minha filha. Deus colocou eu para pensar na minha filha. E eu pensei, se eu for para esse mundo, a minha filha só tem eu. O que vai ser da minha filha? O que vai ser da minha filha? Sabe, gente? E hoje eu acordei pensando assim. Nessa época eu só tinha minha filha, né? Hoje eu tenho um casal. Aí hoje eu me acordei pensando assim, gente, eu comecei a falar em línguas quando eu refleti, se eu tivesse caído em alguma dessas armadilhas, eu teria caído em todas. Se eu tivesse caído na armadilha de ser sapatão, eu não ia ser só sapatão, eu ia ser sapatão e prostituta. Eu ia ficar com homem e mulher, né? Sendo que já em ser sapatão você já tá se prostituindo, né? Porque é algo que a Bíblia abomina. Aí, isso, ser sapatão e prostituta, iria me levar para as drogas, iria me levar para bebida. E pronto, gente, eu ia cair nas 4 armadilhas que o diabo estava soprando na minha mente como solução. Vocês estão vendo isso? Vocês estão enxergando isso? Gente, isso é um ensino que só cai depois de assistir esse vídeo quem quer. Um ensino que só cai depois que assistir esse vídeo quem quer. O que foi que eu fiz? Como eu costurava dentro de casa, eu falei assim: eu vou costurar. Eu vou continuar costurando, eu vou me afogar eu vou me afogar no trabalho. Eu vou me afogar no trabalho. Tá tudo ruim, tá tudo ruim. É porque eu era louca pelo o pai dos meus filhos, eu era doente nessa época. Nessa época que a minha filha era pequena, eu era doente pelo pai dos meus filhos. O meu mundo desabou. E aí, eu peguei e disse assim, eu vou me afogar no trabalho? Eu vou me afogar no trabalho. Eu trabalhava em casa de costura, eu falei, eu vou me afogar no trabalho. Eu vou me afogar no trabalho, vou trabalhar de dia, de noite, de madrugada, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir dormir, eu sei que eu não vou conseguir dormir passando por isso. Então foi o que eu fiz. Eu me afoguei no trabalho. Eu trabalhava, é, é, antigamente quem colocava pressão em mim era a minha patroa. Antes disso acontecer, quem colocava pressão em mim era a minha patroa. Me ligando o tempo todo, pedindo peça, pedindo peça, pedindo peça. Depois que eu caí nessa decepção, quem começou a pressionar ela para ela mandar peça para mim foi eu. Porque eu trabalhava de dia e de noite. Eu trabalhava a noite inteira. Eu me afoguei no trabalho. Eu me afoguei no trabalho. Por quê? Por que eu me afoguei no trabalho? Porque eu precisava, naquele momento ali, o que eu fazia? Eu comecei a malhar. Na verdade, eu continuei a malhar. Eu continuei a malhar. E eu me viciei no salão de beleza em comprar roupas e sapatos. Eu me viciei nisso. Eu me viciei em ir pro salão de beleza, comprar roupas e sapatos. Tanto é que eu queria, eu usava luzes, né? Sempre eu gostei de luzes. Tanto é que eu tirei há pouco tempo, ó, eu coloquei o preto. Eu coloquei o preto, tenho que colocar de novo porque já tá ficando avermelhado.
É, então o meu dinheiro que eu pegava, eu comprava a comida para dentro de casa, pagava as contas que eu tinha, né? Com as coisas de casa que eu tava, cerâmica, as coisas que eu tinha comprado para casa, cerâmica, janela, porta, essas coisas que eu tinha comprado para casa, eu pagava, né? Que eu comprava a prazo no carnê, e saía muito caro. E aí, porque no carnê tudo sai caro, né, gente? Que eu não tinha cartão. Nessa época, e quase ninguém tinha. E aí, o que aconteceu? Eu comprava comida para mim e para minha filha, e eu me viciei em comprar roupas, ir pro salão de beleza e comprar roupas e sandália para minha filha. Eu me viciei nisso e saí todo final de semana para restaurantes. Era assim que eu tentava tampar o vazio que existia em mim, trabalhando dia e noite sem parar. No sábado ir pro salão de beleza. É, no sábado ir pro salão de beleza. Quase todo sábado eu ia pro salão de beleza. Se eu não fosse todos os sábados. É, e todo domingo eu tinha que sair para um restaurante, porque eu nunca fui de beber. Então eu saía com a minha filha e eu saía para restaurantes. E eu gastava o meu dinheiro tudo só nesse. E eu ficava nesse ciclo de pagar dívida, é, de pagar dívidas, ir pros restaurantes, ir pro salão de beleza, ir pra academia. A minha filha fazia balé junto comigo quando eu ia pra academia, e comprar comida. Era esse o ciclo. E pagar as contas. Energia, água. Acho que nessa época não tinha internet. E, e as contas que eu tinha comprado, as janelas, a cerâmica, essas coisas para dentro de casa. E eu ficava nesse ciclo, trabalhando de dia e de noite para poder tampar o vazio. E depois que eu conheci Deus, né? Porque ali eu já tinha Deus estava comigo o tempo todo. Mas depois que eu tive conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de experiências de fé, né? De experiência, de histórias que através da minha fé aconteceu, milagres. Um, eu, o que eu orava acontecia. Hoje eu tenho mais, hoje eu sou preenchida. Hoje eu não preciso estar comprando roupas, indo pro salão o tempo todo, nem comendo fora. Na realidade, eu nem gosto de comer fora, eu gosto da minha comida. E o meu filho pequeno também, igual a mim, ele não gosta de comer fora, ele gosta da minha comida. A gente sai para banhos, mas a gente volta antes da hora do almoço, para poder a gente fazer o nosso almoço, eu e ele fazer o nosso almoço. No sábado, né? Porque eu pego ele no sábado, aí a gente volta para casa para a gente fazer o nosso almoço, já deixar algumas coisas preparadas para agilizar, né? Então, gente, é isso. É difícil a gente sair para comer alguma coisa fora. Então, um beijo. Que Deus abençoe você, sua família, e que esse vídeo tenha lhe ajudado a não cair no que o mal quer que você caia. Queria que eu caísse e que, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, eu não caí e estou aqui para contar a história e
com muita gratidão a Deus por não ter caído. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, seus filhos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.